Fala aí galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho após a vitória do Grêmio por 3-1 contra o Cuiabá com 2 gols do estreante Braithwaite. Vamos ver o que o Renato vai falar. E também aí, antes, não se esqueçam de deixarem o like para ajudar aí na divulgação do canal. E será que tem que achar um lugar para ele na terça-feira lá no Couto Pereira? Boa noite a todos. Eu tenho conversado com ele desde a chegada dele. É um jogador inteligente, um jogador que foi contratado justamente porque sabe fazer gols. A minha única preocupação era na parte física dele. Ele não chegou, apesar que ele estava treinando devagar lá fora. Então a gente procurou dar uns 10, 15 dias para que ele aprimorasse a parte física, para que ele pudesse ter condições de nos ajudar. Então, basicamente, conversava com ele todo dia para saber das condições dele. Nós fomos preparando ele, conversando. Na Copa do Brasil contra o Corinthians, ele não podia jogar porque não estava inscrito. Então, ele teve mais a semana para se preparar para esse jogo. E coloquei a estreia dele hoje justamente pelo que ele vinha fazendo nos treinamentos e porque o Diego também estava com problemas. Eu acho que é uma dor de cabeça para mim, né? Mais um do grupo, mais um que está bem. É uma dor de cabeça que eu gosto de ter. É melhor ter bastante opções do que não ter. Nós temos o Arezzo também, o Diego, na mesma posição. Estamos disputando 2 competições. A cada 3 dias nós temos uma partida sempre importante de uma competição ou outra. E é importante estar com todo mundo. É importante ter essas opções. Então, como falei, hoje ele estreou muito bem, fazendo gols, ajudando a equipe. É isso que a gente estava precisando. Renato, você, até na última coletiva, me explicou o motivo de não colocar o Miguel no jogo contra o Corinthians. E hoje ele foi titular e mais uma vez correspondeu. Tá certo que ele jogou pelo meio, até porque ele joga mais centralizado, né? Mas ele acaba tendo aquele lance pelo lado que originou o segundo gol. E queria que falasse sobre as características desse rapaz. E mais, já que você diz que sempre fala, e com razão, que é pago para pensar, tem espaço para o Miguel nesse time, principalmente na Libertadores, que é um dos nossos objetivos no ano? Eu antes mesmo da estreia do Miguel, havia falado para vocês que era um jogador inteligente, que vinha treinando bem, e a gente só estava esperando a oportunidade para lançá-lo. Eu lancei ele contra o Atlético, foi muito bem. Contra o Corinthians não deu, justamente pelas cobranças de pênalti que eu coloquei para vocês. Hoje, mais uma vez, ele jogou, foi muito bem. Ele é um jogador inteligente, ele gosta de cair para os lados, um jogador que pensa. Mais ou menos ele tem as mesmas características do Franco. E é a mesma posição. Aquilo que eu sempre falo para vocês é que é melhor ter essa dor de cabeça, ter essas opções, do que ter apenas um jogador para cada posição. Até porque esse jogador não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, hoje, com um grupo grande, tendo 2, 3 jogadores para cada posição, facilita a minha vida, porque, como falei, é difícil, viagens para cima e para baixo, você sempre colocar a mesma equipe em campo. Então, sempre procuro colocar, mesclando, colocando sempre 2, 3, 4 jogadores que vêm jogando, com mais 5, 6 jogadores que estão descansados, justamente porque o time possa render, principalmente na parte física. A parte técnica, eu conheço todos eles vêm dando conta do recado, independente de quem entra em campo. Eu acho que o espírito é esse, né? A gente ter essa entrega aí nos jogos, tanto no Brasileiro, quanto na Libertadores, agora terça-feira. Um grupo bom, um grupo forte, com bastante opções para a gente fazer uma boa Libertadores também. Renato, o planejamento que você usa, a gente mais ou menos tem ideia do que você pensa para o próximo jogo, né? Alguns jogadores ficaram em Curitiba, outros vieram, titulares eu estou falando, outros vieram, ficaram no banco, outros jogaram. O jogo de hoje, né, do jeito que foi, né, com as novidades, com os destaques, esse jogo de hoje te deixou alguma pulga atrás da orelha? Eu estou falando do Braithwaite, ou Braithwaite, e do Monsalve. É o que eu falei, né? É importante eu ter essas opções. É importante quando o jogador tem a oportunidade, ele mostra o porquê que está no grupo do Grêmio. A gente precisa levar em consideração também várias coisas. A viagem um pouco cansativa. Jogamos hoje, terça-feira já tem mais um jogo duríssimo contra o Fluminense pela Libertadores. Amanhã vamos aguardar a revisão médica. Eu costumo sempre falar com os jogadores de que maneira eles estão se sentindo,
Todos eles gostam de jogar. Os que ficaram lá em Curitiba também gostariam de ter viajado e jogar, mas é como eu falo para vocês, eu sou pago para pensar. Não adianta você trazer os jogadores que estão com probleminha muscular ou estão cansados. Às vezes a cabeça quer, o jogador quer entrar em campo para poder jogar, para poder ajudar, mas vai chegar um determinado momento do jogo que não vai conseguir correr porque é o cansaço, é o desgaste que todos nós estamos tendo, principalmente eles que correm, né? Por isso que eu sempre procuro trocar algumas peças de um jogo para o outro, justamente para ter sempre um time. Até terça-feira, amanhã nós vamos treinar de novo. Aproveita o dia, né? Para variar, nós estamos todos longe, vamos estar longe dos nossos filhos. Dá um feliz dia dos pais. Feliz o pai que vai estar com os filhos, nós não estaremos, infelizmente. Mas dá um beijo no coração de todos os pais aí, porque, como eu costumo falar para minha filha, costumo falar para uma jovem, pai a gente só tem um, mãe a gente só tem uma. Então valorize seus pais, porque é um dia especial. Luciano Feitosa, Rádio 104 FM de Rondonópolis. Renato, parabéns pela vitória, segunda vitória consecutiva do Grêmio fora de casa. A minha pergunta é até em cima do que você já falou, alguns pontos aí de cansaço. A gente sempre vê o lado negativo das situações. Não só você, como vários treinadores do Brasil, fala da maratona de jogos, dos jogos excessivos. Se a gente partir da visão do lado positivo, que aí tem a necessidade de lançar novos jogadores, não é também um fato interessante, porque surge aí novas peças, novos jogadores, você consegue deixar o elenco, todo mundo motivado para as próximas partidas? Sim, perfeito. Perfeito o discurso, a pergunta. É por isso importante ter as opções. Não adianta você querer mudar a equipe se você tem poucas opções. Como a gente estava tendo um tempo atrás, muita gente no departamento médico, a gente estava esperando a janela e a diretoria, juntamente com o presidente, foram felizes em trazer esses jogadores. Hoje eu tenho bastante opções, hoje eu posso mudar a equipe, mudar algumas peças, entendeu? Porque é difícil a cada 3 dias. E um item a mais que eu coloco, apesar disso que você colocou muito bem, é o Grêmio. O Grêmio é o único clube que não joga em seu estádio, o Grêmio não tem casa. Esse é o grande problema, né? Apesar que nós somos muito bem recebidos sempre em Curitiba, Santa Catarina, lá mesmo no interior de Porto Alegre, mas não é a mesma coisa que você jogar na arena. Então todos os clubes têm um bom grupo, disputam outras competições, mas têm a sua própria casa. O Grêmio sempre foi muito forte dentro da arena. E o Grêmio está se reconstruindo em todos os sentidos hoje e não tendo a sua casa. Porque a gente joga sempre para 40, 50 mil pessoas na arena. Apesar que eu volto a repetir, a gente está tendo o carinho sempre dos torcedores de fora do Rio Grande do Sul, mas não é a mesma coisa. Então é um item, infelizmente, negativo também para o Grêmio nesse momento, que está chegando um momento decisivo, que nós temos a Copa do Brasil agora, temos a Libertadores pela frente, o Grêmio sempre foi muito forte nessas competições, jogando também na arena, mas infelizmente a gente tem que dar o nosso trabalho e ir longe da nossa casa, que infelizmente não vai. Boa noite, Renato, Germano da Rádio Capital aqui de Cuiabá. Até em cima do que você falou agora da Copa do Brasil, como é que está sendo trabalhar o emocional dos jogadores? Acabou de sair uma competição importante, o Grêmio tem 5 Copa do Brasil, perdeu para um Corinthians que levou, muitos falam, levou uma equipe mista para enfrentar o Grêmio, perdeu nas penalidades. Como está sendo trabalhar a mentalidade dos jogadores, que vai enfrentar uma outra decisão terça-feira e depois já volta a jogar o Campeonato Brasileiro, que agora o Grêmio já consegue respirar um pouquinho mais com fôlego, né? Conseguiu essas vitórias, o Grêmio vem pontuando bem aqui nessas últimas rodadas, mas como está sendo trabalhar o mental? O Grêmio está jogando fora de casa, como você está falando, apesar de ser jogo em casa, mas não joga nos seus domínios, que é na arena. Como está sendo trabalhar o mental desses jogadores, que tem família, tem filhos, tem pais, como é que está sendo isso aí? Esse é o trabalho que eu faço com modéstia, mas eu faço ele muito bem. Agora, é lógico que, né, todo mundo gostaria de estar próximo dos filhos, próximo de sua família. Amanhã, dia dos pais, nós estamos longe, nós poderíamos hoje voltar para Porto Alegre, jogar no próximo jogo na arena. Isso não é possível, então a gente vai para Curitiba, nós vamos jogar em Curitiba. Então, esse carinho da família, os jogadores sentem. Quem não sente, né? Principalmente amanhã, dia dos pais, todos eles longe de suas famílias, de seus filhos. Mas faz parte, infelizmente, não adianta. Teve a enchente, aconteceu, hoje nós não temos a nossa casa para jogar, mas eu procuro conversar bastante com eles, os jogadores mais experientes me ajudam nesse sentido também, porque não é culpa nossa, é culpa da natureza, a gente não pode mudar isso. Então a gente continua jogando fora, mas o importante é que está todo mundo concentrado, todo mundo focado no trabalho,
Infelizmente nós saímos sim na Copa do Brasil, mas agora nós estamos aí andando bem no Campeonato Brasileiro. Dos 5 jogos do retorno nós ganhamos 13 pontos, então a gente deu uma respirada no Brasileiro, e a partir da manhã a gente pensa na Libertadores. O Grêmio também sempre foi muito forte, né, nessa competição, apesar que vamos jogar fora da arena novamente, mas a partir da manhã a gente concentra todas as nossas forças, vejo quem está disponível, quem tem condições de jogar na próxima terça-feira, mas o importante é que agora eu tenho bastante opções. Se por acaso perco um ou outro jogador, lógico que nós ficamos sentidos, mas eu tenho outras opções. Até pouco tempo atrás, antes de abrir a janela, era difícil, porque a gente estava perdendo muitos jogadores e não tinha tantas opções. Por isso que nós sofremos um pouco, principalmente em termos de Campeonato Brasileiro. Mas agora nós temos um grupo bom, um grupo forte, um grupo querendo, um grupo experiente, misturado com jogadores jovens. Enfim, é isso que todo treinador gostaria de ter no grupo. Hoje nós temos um Grêmio. Renato, Lucas, Rádio CBN Cuiabá. O retrospecto contra o time do Cuiabá é muito favorável ao Grêmio. O Grêmio nunca perdeu para o Cuiabá. Você é eliminado numa Copa do Brasil, hoje vem a Cuiabá. Esse retrospecto te dá um pouco mais de tranquilidade para vir com um time reserva e focar no jogo da Libertadores? Outra questão, o Braith White recebeu o DVD do Renato Gaúcho? Quanto o que dava tranquilidade, porque o Grêmio nunca perdeu para o Cuiabá, não. A gente sempre respeitou a equipe do Cuiabá, não é por isso que eu trouxe uma equipe mesclada, devido ao desgaste mesmo do grupo. Nós tivemos um jogo decisivo contra o Corinthians, uma viagem um pouco longe de casa, o desgaste é normal dos jogadores. Os jogadores gostariam de jogar, mas nós temos outra partida importantíssima na próxima terça-feira contra o Fluminense. Então, se eu tenho um grupo grande, bom, com várias opções, não tenho por que colocar a cada 3 dias o mesmo time em campo. Não adianta, o jogador quer jogar, mas a cabeça quer, mas vai chegar a determinado momento do jogo que ele não vai conseguir correr, fora o risco de ter uma lesão. Então, quando trouxe o grupo para cá, eu confio no meu grupo todo, independente de quem entra em campo. Foi assim contra o Atlético Paranaense também. Tivemos 2 jogos fora de casa, conseguimos 2 vitórias, 6 pontos importantíssimos. Então, é isso que me dá essa tranquilidade, porque toda vez que eu preciso de A, B ou C, independente da posição, o jogador vai dar conta do recado, e isso passa confiança para o treinador para a gente continuar nesse mesmo ritmo de trabalho. Bom, quanto o meu DVD, ele não está preparado ainda. Está bem longe para ver.